Ainda que o Concorde apresentasse algo da mais avançada tecnologia em aviação comercial, era um dos aviões mais antigos em voo. Tudo começou em Toulouse, França, em 2 de março de 1969. A rotação continua, o nariz sobe 20 graus, está no ar, está voando. O Concorde foi o filho de um casamento político entre a França e a Grã-Bretanha para se construir o jato de passageiros do futuro. 16 empresas aéreas do mundo todo subscreveram opções para comprar o Concorde. O futuro da aeronave parecia brilhante. Seus criadores estavam convencidos de que até o ano 2000, este seria o avião mais vendido do mundo. Mas o sonho de uma frota internacional de jatos supersônicos nunca se tornou realidade. Quando o preço do combustível começou a subir nos anos 70, a maioria das empresas aéreas perdeu o interesse no esguio beberrão de gasolina. Só 14 Concordes chegaram a entrar em serviço. Muito acima do Oceano Atlântico, a mais de 1.600 km por hora. Ainda que a temperatura externa seja glacial, a superfície exterior do avião ferve de tão quente. A temperatura da fuselagem, na verdade, era de 109 graus Celsius, ou 228 graus Fahrenheit. A 50 mil pés, a aeronave alongava-se 15 centímetros. Agora dá para enfiar a mão nesta brecha entre os dois painéis. Depois de pousar, ela estará fechada. De Paris a Nova York, em menos de 4 horas. Graças à diferença de fuso de 6 horas entre essas duas cidades, o Concorde conseguia ganhar do relógio. Chegava mais cedo do que partia. Enquanto o Concorde francês pousava em Nova York, seu irmão britânico decolava para Londres. O pessoal que trabalha no aeroporto, que é o profissional mais calejado da aviação, se virava e parava para olhar quando ele pousava ou decolava. Ele provocava essa sensação de pasmo. O aeroporto Kennedy opera com todas as maiores aeronaves, com os mais diferentes tipos de aeronave do mundo, mas quando o Concorde partia ou chegava, o pessoal parava para olhar. Este avião sempre voava no limite. Velocidade, temperatura, tudo estava sempre no limite, no máximo. Isso quer dizer que estávamos sempre prestes a cometer um erro. Toujours presque à la limite pour faire une erreur. Em 25 de julho de 2000, o limite foi rompido. Um Concorde literalmente despencou do céu e explodiu numa bola de fogo mortal. Eu estava em meu escritório. As janelas estavam abertas e eu ouvi um barulho horrível. Vi o Concorde vindo direto para mim. Os motores pegando fogo. Eu estava ao telefone e gritei: "O Concorde está caindo na minha cabeça!" Larguei o telefone e corri. Eu tinha acabado de chegar na porta quando houve uma explosão fenomenal. Para Patrick, 18 metros significaram a diferença entre a vida e a morte. O prédio ao lado do dele foi totalmente destruído. 100 passageiros, 9 membros da tripulação e 4 pessoas no solo perderam a vida. Ninguém estava mais próximo da tripulação do avião do que Gilles Logelin, o controlador de tráfego aéreo. Ele liberou a tripulação para partir e foi o último a falar com eles.
O voo 4590 já estava 2 horas atrasado. Os passageiros, a maioria alemã, iria iniciar um cruzeiro em Nova York. Eu dei autorização para decolar. E como era um avião muito bonito, um avião de que gostava muito, eu estava olhando o avião desenvolver velocidade na pista de decolagem. De repente, eu vi uma labareda atrás da aeronave. E isto aconteceu poucos segundos antes da tomada, da liberação inicial para a decolagem. Assim que vi a labareda, abri o microfone para informar o capitão de que havia fogo saindo de trás do avião. O piloto só me respondeu, recebido. Eu soube que a situação era crítica, talvez após 2 segundos. Numa estrada próxima, a esposa de um motorista de caminhão filmava o aeroporto. Suas surpreendentes imagens capturaram o horror do voo condenado. Aí, eu ouvi a voz no rádio que me dizia: aconteceu, que o avião estava no tapete, que em francês se diz "ça y est, il est tout tapis", quer dizer, acabou. Eu vi uma grande quantidade de fumaça a alguns quilômetros de distância e entendi que era o local do acidente e que o impossível tinha acontecido. Com mais de 20 anos de serviço, o Concorde jamais tinha sofrido um acidente. Mas em questão de segundos, seu impecável recorde de segurança ficou destroçado para sempre. Devido à ligação que eu tinha com esta tripulação, sinto que eu estava com eles. Agora, depois do acidente, às vezes me sinto um sobrevivente ou o único que sobreviveu ao acidente. Depois do acidente, Gilles não conseguiu continuar trabalhando no aeroporto de Paris. Uma das vítimas foi a alemã Brigitte Cruz, membro da tripulação de voo. Brigitte Cruz era a aeromoça do Concorde há 13 anos. Depende de você. Tinha orgulho de trabalhar num avião conhecido por seu lendário serviço luxuoso para os ricos e famosos. Ser parte deste time de elite na Air France significava tudo para ela. É um avião maravilhoso e acho que toda aeromoça da Air France sonha em trabalhar num Concorde. É um avião tão diferente e talvez um dia não tenhamos mais um avião supersônico. Os pais de Brigitte recebiam uma ligação dela toda vez que embarcava num voo. Desta vez, receberam uma segunda ligação. Liguei a TV e vi o Concorde incendiado, espatifando-se no chão. Aí o telefone tocou. Um funcionário da companhia aérea estava do outro lado da linha. É o Sr. Cruz. Sim. Sua filha está no Concorde hoje? Eu disse sim. E ele disse, voltaria a chamá-lo daqui a 15 minutos. E depois desse tempo, o telefone tocou de novo. Atendi a ligação e ele disse,
Tenho uma triste notícia para o senhor. Não houve sobreviventes. Es gibt keine Überlebenden. Imediatamente após o acidente, toda a frota de Concordes foi pousada. A notícia de que houvera mais de 40 acidentes em anos recentes relacionados com segurança vazou para a imprensa. Investigadores franceses acharam este pedaço de metal de 40 centímetros na pista de decolagem. Caiu do avião da Continental Airlines, que tinha partido 5 minutos antes. Este pequeno fragmento se tornaria o item de prova mais polêmico no debate que se seguiu sobre a causa do acidente. Enquanto corre pela pista, um dos pneus do Concorde atinge o fragmento de metal e foi despedaçado. Grossos pedaços de borracha perfuram o tanque de combustível na asa esquerda. O querosene vaza e explode em chamas. O avião chega ao ponto sem volta, conhecido como V1. A esta velocidade, é impossível abortar a decolagem. O piloto levanta o avião e o leva para cima da estrada. Mas rapidamente perde a batalha no controle. Após um único minuto no ar, o Concorde cai sobre um hotel. De acordo com funcionários do governo francês, a barra de metal provocou o acidente. Mas como a Air France também é propriedade do governo e empresa nacional de transporte da França, esta conclusão foi posta em dúvida. Na revista francesa de notícias Le Point, vários repórteres começaram investigações próprias, mas ninguém no aeroporto foi autorizado a falar com eles. Até os nomes das testemunhas oculares eram mantidos em segredo. Certains personnels do serviço de maintenance ou de... Entramos em contato com o pessoal da Air France, da tripulação de solo ao pessoal de voo, inclusive pilotos e aeromoças. Nenhum deles respondia a nenhuma pergunta. Parecia um encobrimento, como se eles tivessem ordens para não falar. O segredo que cercava o acidente provocou suspeitas de que não se estava contando toda a verdade. Na minha opinião, nem a Air France nem as autoridades de investigação sabiam realmente o que tinha acontecido. Haviam questões demais políticas ou econômicas em jogo, ainda mais porque a Air France estava prestes a ser privatizada. Queriam encerrar os arquivos sobre este caso o mais breve possível. A batalha legal se fixou em Londres. A Continental Airlines parecia ser a responsável e as famílias das vítimas estavam lutando pelo acordo mais alto possível. A situação era muito tensa. Parecia que não se poderia conseguir um acordo fora dos tribunais. Havia um risco muito alto de que teríamos de enfrentar um processo legal num tribunal norte-americano. Um processo legal nos Estados Unidos é algo que toda companhia de seguros europeia quer evitar. Os tribunais americanos tendem a conceder acordos muito mais altos do que aqueles na Europa. Ainda que a Continental Airlines fosse oficialmente responsável pelo acidente, eles não teriam que cobrir a soma integral. A Air France também teria sua parcela. Os advogados trabalhavam dia e noite. Um acordo foi obtido após alguns meses. É menos do que se poderia ter pago se as coisas fossem em frente até a conclusão final nos Estados Unidos. É o meio termo, chamamos de meio Atlântico. Temos um acordo por uma soma de dinheiro que será paga a cada requerente. Eles terão seu dinheiro dependendo do cumprimento de uma série de condições. Lembre-se, nós tínhamos um caso. Foram pagos reembolsos por danos de até 8 milhões de dólares em troca da renúncia a futuras demandas. Todas as famílias das vítimas aceitaram o acordo, antes mesmo de o relatório final do inquérito estar concluído.
Jörg Maier perdeu os pais no acidente. Como todos os outros, ele abriu mão do direito a qualquer outra investigação. Ele gostaria de saber mais, mas agora é muito tarde. Schuldfrage ist lange Zeit außen vor gelassen worden. A questão da culpa foi deixada de lado por muito tempo. Acho que essa questão um dia será levantada. Se todas as medidas de segurança que poderiam talvez ter evitado o acidente tivessem sido usadas, o desastre não teria acontecido. Isso me incomoda, me deixa zangado. No fim, a questão da culpa tem de ser considerada. Enquanto a investigação prosseguia, o acesso aos destroços era mantido totalmente restrito. Os dados de voo da caixa preta e dos gravadores de voz da cabine de comando foram encontrados. Fomos dar uma volta no local do acidente e achei os 2 gravadores de voo no terreno junto ao hotel. Aí, a polícia veio e selou os gravadores de voo. E mais ou menos às 11 da noite, fomos para a BEA e começamos a fazer a leitura dos gravadores de voo. A recuperação da caixa preta e das gravações de voz da cabine de comando fez surgir esperanças de que a causa do acidente fosse revelada. Após filtrar o ruído com um computador, as gravações forneceram um relato arrepiante dos últimos segundos do voo. Torre, Air France 4590, pista 26 direita, vento 090, 8 nós. Liberado para decolar. Cabine, todos prontos? Cabine, sim. Temos reaquecimento 4. Cabine, sem nós, V1, cuidado. Torre, Concorde 4590, há chamas em sua traseira. Cabine, positivo, falha do motor 2. Os dados das gravações do voo pareciam confirmar a teoria inicial do acidente. O Concorde pegou fogo num ponto em que estava muito rápido para abortar a decolagem, mas muito devagar para um voo estável. Um ano e meio após o acidente, o relatório final da investigação foi publicado. A esta altura, todas as famílias tinham sido pagas conforme o acordo e o caso estava encerrado. O relatório concluía que uma simples barra de metal derrubou esta maravilha tecnológica. O metal desprendeu-se do motor de um avião da Continental Airlines durante sua decolagem. Para entender este acidente, para entender o incêndio, é preciso entender os vários passos do acidente. O primeiro é o dano ao pneu por uma barra de metal na pista de decolagem. O segundo são blocos soltos do pneu. Blocos pesados do pneu que atingem a asa, que também é um tanque. O relatório oficial tinha quase 400 páginas e oferecia uma extensa coletânea de dados. No entanto, um número de graves erros técnicos revelados no relatório foi inteiramente ignorado na conclusão final. Pessoalmente, voei no Concorde várias vezes, mas depois do acidente, não voei de novo nem de graça. Fiquei com medo, justificado ou não. Enquanto não respondessem as perguntas sobre o acidente, era preciso questionar.
A aeronave supersônica ficou pousada por mais de um ano. A fim de recuperar sua licença, a Air France e a British Airways empreenderam a maior reforma já feita em sua frota de Concordes. Painéis de Kevlar ou aramida foram inseridos nos tanques de combustível para torná-los seguros. Novos pneus foram produzidos que, em caso de acidente, se tornariam pequenos pedaços inofensivos. As duas companhias aéreas estavam dispostas a pagar o preço que fosse para manter o Concorde operando. No total, gastaram-se 150 milhões de dólares em modificações de segurança. Em 7 de novembro de 2001, o novo Concorde estava de volta à pista de decolagem. As companhias aéreas estavam desesperadas para esquecer o acidente e encarar o futuro. Alô, eu preciso de um número em Paris, por favor. Mas o jornalista David Rose não estava convencido de que mesmo essas melhorias teriam evitado a tragédia. Os resultados de sua pesquisa contradiziam a explicação oficial. O acidente era evitável. Mesmo que o avião fosse atingido por um pedaço de metal na pista de decolagem, o pneu tivesse estourado, o fogo começasse e os motores começassem a falhar, se outros erros não fossem cometidos, esse avião poderia, com total probabilidade, ter pousado em segurança. As conclusões de Rose concentravam a culpa na Air France. Ele questionava seu papel na investigação. O que se tem aqui é um governo que tenta proteger seus interesses e está muito ansioso para que o mundo não acredite que empresas governamentais cometem erros importantes. Mas eu acho que quanto mais se analisa isto, há mais erros muito graves que foram cometidos pelo Departamento de Manutenção da Air France, depois pelo piloto no dia do acidente. De acordo com Rose, os problemas começaram durante a última inspeção do trem de pouso. É um item absurdo de negligência, eles simplesmente deixaram de fora este componente vital. Faltava uma peça crucial do trem de pouso do avião condenado, o chamado espaçador. A função dele é manter as rodas no alinhamento certo. Quando falta o espaçador, as rodas podem deslizar, levando o avião a se desviar da linha central da pista. Eu falei com um razoável número de tripulações de voo e tripulações de solo dos dois lados do Canal da Mancha. Alguns deles ainda trabalham para as companhias aéreas, alguns saíram e podem falar. O pessoal do Concorde, todos eles concordam com as conclusões do meu relatório. Rose está convencido de que o acidente foi resultado de erro humano e poderia ter sido evitado. John Hutchinson concorda com Rose. Ele foi piloto de Concorde na British Airways durante 15 anos. O fato do espaçador estar faltando no trem de pouso esquerdo, na verdade, foi identificado por um dos engenheiros de solo da equipe da British Airways, que se apresentara para ajudar no local do acidente. E ele chamou a atenção das autoridades francesas para esse espaçador que faltava. E, subsequentemente, esse espaçador foi encontrado num hangar. Hutchinson acredita que mero descuido durante a manutenção em Paris pode ter posto a vida dos passageiros e tripulação em perigo desde o início. Uma fotografia tirada imediatamente após o acidente revela que o malfadado Concorde não corria pela pista em linha reta. Sem o espaçador para dar estabilidade, as rodas dianteiras da esquerda começaram a bambear, como as rodas de um carrinho de compras. O Concorde estava com sérios problemas muito antes de atingir a barra de metal. Acho que o desequilíbrio que foi provocado por aquele pneu estourado, combinado à falta do espaçador, foi bastante significativo. E acho que isso levou a que as rodas se inclinassem e arrastassem o avião para o lado da pista.
Devido a seu formato, o Concorde exigia maior velocidade para decolagem do que um 747. Como qualquer outro avião, tinha de acelerar numa linha absolutamente reta. O Concorde condenado, no entanto, desviou-se para a esquerda desde o início. Pode-se ver nesta foto muito claramente que o avião foi literalmente arrastado para o lado da pista. Esse é o acostamento da pista. E é claro que isso levou o capitão a levantar o avião no ar em velocidade muito baixa, porque ele podia ver que estava saindo pela lateral da pista, e nenhum piloto quer atravessar o gramado numa velocidade alta como essa. Ian Kirby tem um recorde de mais de 8.000 horas de voo em Concorde como engenheiro de voo. Ele entende por que o capitão francês decolou muito cedo. Imagino que estivesse na cabeça dele: vai para a grama, girar, levantar voo, vamos resolver o problema quando estivermos voando. É óbvio que a essa altura, ainda que soubessem que havia um incêndio informado pela torre de controle, não faziam ideia da gravidade desse incêndio. Para os especialistas britânicos do Concorde, o espaçador que faltava foi apenas o primeiro de muitos erros graves. 2 toneladas de combustível foram bombeadas para os tanques só para levar o avião até a pista. Isso, na verdade, era 2 vezes mais do que o necessário e deixava o avião com 1 tonelada a mais de combustível a bordo. Além disso, o compartimento de bagagens do Concorde estava sobrecarregado. 19 malas a mais foram enfiadas no compartimento traseiro pouco antes da decolagem. O centro de gravidade do avião deslocou-se perigosamente para a parte traseira. Portanto, havia 1.200 quilos de combustível naquele tanque número 11 no início da decolagem que não deviam estar lá. E também havia a bagagem. Estamos falando, portanto, de 1 tonelada e 200 quilos de combustível e, digamos, 600 quilos de bagagem, que não estavam nos cálculos para a decolagem. Um total de mais ou menos 1 tonelada e 800 quilos acima do peso máximo para a decolagem. Outro erro grave foi a escolha da pista. Quando a torre avisou sobre vento forte de popa, o piloto não reagiu. O avião, em vez de decolar contra o vento, enfrentando o vento, estava decolando com o vento vindo por trás dele. Até aí tudo bem, sabe, é possível fazer isso, mas tem de compensar o vento de popa reduzindo o peso do avião. De acordo com John Hutchinson, esse vento de popa aumentou o efeito do peso extra em 3 vezes. Basicamente significa que o avião teria acelerado pela pista mais lentamente, porque estava mais pesado do que deveria estar. Também teria que alcançar uma velocidade maior no solo por causa do vento de popa antes de poder decolar. Então, realmente, tudo estava trabalhando contra a tripulação. Com o espaçador que faltava, o excesso de peso e um forte vento de popa, o voo 4590 tinha 3 pontos negativos antes mesmo de cruzar o portão. A velocidade correta de rotação nesse voo era de 198 nós. E ele levantou o avião no ar em algo em torno de 183, 184 nós. Uns 15 nós ou algo assim abaixo da velocidade certa. Isso então significou que o avião estava vacilando no ar numa velocidade muito baixa, com um ângulo alto demais de nariz e com arrasto demais provocado por isso. Um 4º erro tornou o acidente inevitável. A gravação de voz da cabine revelou que o engenheiro de voo desligou o motor em chamas sem pedir a permissão do capitão. Cabine. Desligar motor 2. Procedimento de incêndio no motor. Cuidado com a velocidade do ar. A velocidade do ar. Torre. 4590. Você está com chamas fortes atrás.
Cabine. Está desligando o motor 2. Já desliguei. A velocidade do ar. O motor número 2, que teve um aviso de incêndio naquele momento, foi desligado. Isso aconteceu 20 nós abaixo da velocidade mínima na qual é seguro desligar um motor. Nessa altura, acho que era impossível tirar esse avião dessa situação. Portanto, o impacto com o solo era inevitável. Cabine. O trem não está recolhendo. A velocidade do ar. Le Bourget. Tarde demais. Não dá tempo, não. Finalmente houve perda de controle causada ou pela velocidade do incêndio consumindo os controles de voo, queimando os tubos hidráulicos que alimentam esses controles de voo, ou em virtude do fato de que o centro de gravidade tinha passado muito rapidamente para a traseira à medida que o combustível saía desse tanque. Poucos acidentes de avião são causados por um único incidente. Nessa ocasião, uma combinação de erros e contratempos forçou o avião além de seus limites. A autoridade francesa de investigação, BEA, rejeitou essa explicação. Ainda que todos esses erros estivessem documentados no relatório deles, foram totalmente ignorados na conclusão final. Estudamos cada detalhe, cada fato, e mantivemos alguns deles porque colaboraram para o acidente. Outros não eram fatores que contribuíram. Acho que o relatório final suprimiu realidades que levaram ao acidente. Foi, se preferir, ligeiramente econômico com a verdade. O relatório final também não mencionou que o desastre poderia ter sido até pior. Enquanto o Concorde em chamas decolava, ele quase se colidiu com um 747 da Air France com o presidente francês Jacques Chirac a bordo. Várias testemunhas confirmaram que os dois aviões chegaram perigosamente perto um do outro, quando o Concorde se desviava para a esquerda. Da janela de trás do 747, um turista tirou 3 fotos que registraram os primeiros momentos do drama. A perda de um ícone como o Concorde foi uma catástrofe além da imaginação. A perspectiva ou a ideia de que poderia ter sido uma catástrofe ainda pior, envolvendo o 747 que chegava de Tóquio, chocando-se com ele, talvez matasse as pessoas no 747. Teria sido um choque tão terrível, tão traumático à cultura corporativa da Air France, que eles, com bastante razão, não iam querer falar a respeito. Muitos dos empregados da Air France viram o acidente quando estavam de plantão no aeroporto, mas foram proibidos pela empresa de discuti-lo publicamente. A Air France tinha um porta-voz oficial e uma versão oficial do que aconteceu. Esse acidente emocionou todos os empregados da Air France, por causa da enorme perda humana e por causa do nosso orgulho profissional. A Air France sempre teve uma política de franqueza, mas creio que temos de preservar a qualidade da investigação e evitar falar com muitas vozes.
Mas alguns especialistas franceses da aviação também fizeram críticas à investigação oficial. 2 ex-membros de tripulação do Concorde vão ainda mais longe do que seus colegas britânicos. Jean-Marie Chauve foi capitão do Concorde por 5 anos e instrutor do Concorde por 4 anos. Michel Sode tem 15 anos de experiência como engenheiro de voo no Concorde. Todos falam sobre a famosa barra de metal. Achamos que o pneu número 2 estourou antes de bater na barra de metal. A chave do mistério está nos 10 primeiros segundos da decolagem. Chauve e Sode concordam com os ingleses sobre o papel do erro humano, mas não concordam na importância da barra de metal. E resolveram provar que algo mais levou o pneu a estourar. Este é o lugar em que o Concorde começou sua decolagem. Já neste ponto, ele se desviou do curso. O avião estava perdido muito antes de bater na barra de metal. Foi falta de impulso. E acho que muita gente sabe disso, inclusive alguns no escritório de investigações da BEA. O depoimento de 3 bombeiros do aeroporto foi elementar para se determinar exatamente quando o pneu estourou e o avião pegou fogo. Os bombeiros eram os mais próximos da pista e os primeiros a ver a fumaça. Os 3 fizeram relatos idênticos do que viram. Se for para acreditar nos bombeiros, pode ver como eles confirmam nossos cálculos. Desde o início, havia falta de impulso e um desvio para a esquerda. Chauve e Sode ilustram a distância entre a posição dos bombeiros e o ponto onde o fragmento de metal foi encontrado. A distância entre os 2 pontos era de 820 metros. A 900 metros do início da pista, um dos bombeiros vê uma fumaça negra e espessa com um cheiro forte, como se um pneu de caminhão tivesse estourado. E aqui, bem mais à direita, a 1.700 metros, eles acharam a barra de metal. Testemunhas no alto da torre de controle estavam 3 vezes mais longe da pista do que os bombeiros. 10 segundos após os bombeiros verem a fumaça, eles correram para a pista. A sua versão do que aconteceu não combinou com o registro oficial. O que foi dito por aqueles bombeiros foi irrelevante, considerando o restante do fato sobre o qual trabalhamos, tanto na própria pista, de outros observadores ou a bordo do avião. Não temos indicação nenhuma de que o que viram foi realmente o fato. Os relatos idênticos das 3 testemunhas mais próximas foram considerados subjetivos e insignificantes. Mas o que eles disseram confirma a teoria de Chauve e Sode de quando o pneu estourou. Eles acreditam que o piloto devia saber que seu avião estava com sobrepeso porque ele pediu a pista de decolagem mais longa possível. Isto incluía uma extensão em más condições e um maior risco de dano ao pneu. O Concorde chega aqui. Tem licença para decolar e decola. Toda esta parte amarela é a seção da pista que está em más condições. O atrito provocado pela superfície ruim fez o avião perder velocidade. Um coeficient de freinage probablement assez important. Aqui é 26 Romeo, a pista na qual o Concorde 4590 decolou. Após o voo condenado, a pista foi consertada. Pedidos de Chauve e Sode de informações sobre a condição da pista antes do acidente foram recusados. Eles não falam. Para muitas perguntas, não há respostas.
Nossa empresa nacional de transporte simplesmente mantém o relatório oficial e culpa a barra de metal. Ninguém quer ir além. Precisamos manter a qualidade da investigação. Só o pessoal autorizado pode discutir os aspectos técnicos, e esse pessoal é o do escritório de investigação. Tudo o que restou do Concorde 4590 é mantido sob severa vigilância. A famosa barra de metal do avião da Continental está trancada num cofre da polícia francesa. Até os especialistas britânicos que tiveram o direito de investigar segundo o Acordo Conjunto Franco-Britânico do Concorde reclamaram do clima de confidencialidade. No relatório, a filial da investigação aérea britânica comenta que eles não tiveram o acesso que queriam nem ao local, nem aos itens que foram recuperados, nem aos registros do gravador de voo, o gravador de dados do voo, do gravador de voz da cabine. Foi uma coisa bem unilateral. O acidente em Paris, em julho de 2000, marcou o início do fim para as frotas de Concorde, tanto da Air France como da British Airways. Depois que seu impecável registro de segurança foi destroçado, o número de passageiros jamais foi o mesmo, dificultando o pagamento de seus altos custos. Estimávamos que o Concorde demandasse cerca de 5 vezes mais mão de obra por hora de voo do que uma aeronave subsônica. E realmente isso se devia exclusivamente à natureza singular da aeronave. Estes aviões extraordinários exigiam um cuidado tão especial que quase 200 pessoas eram necessárias para manter apenas 5 Concordes da British Airways em serviço. Algumas peças sobressalentes tinham até de ser feitas sob medida. Os custos aumentavam, a receita diminuía e, claro, as duas linhas se cruzaram. E suponho que nesse ponto a indústria como um todo se reuniu e, de modo coletivo, tomou a decisão que era a hora certa. Pessoalmente, claro, fiquei decepcionado. A aposentadoria do avião também significou a aposentadoria de sua tripulação, um grupo que foi considerado a elite dos céus durante 27 anos. 3 anos após o acidente em Paris, ficou claro que todos os esforços para salvar o Concorde tinham fracassado. Por ironia, os últimos meses do Concorde foram os mais lucrativos. Quando a aposentadoria do amado avião foi divulgada, o pessoal sentiu que era o fim de uma era e correu a lotar seus últimos voos. Versão brasileira Vox Mundi.